Olá, meus amigos, muito boa noite a todos. Espero que todos estejam bem, com a paz de Jesus aí em seus corações. Conforme prometido, estou trazendo para vocês um estudo rápido do prefácio, só do prefácio, do livro Nos Domínios da Mediunidade. Nós que estamos estudando o tema da mediunidade, com aquele outro livro chamado Mediunidade e Sintonia, do Espírito Emmanuel, eu fui buscar o prefácio desse livro, que também é escrito, o prefácio é escrito pelo Emmanuel, o livro todo é escrito pelo André Luiz, conforme está aparecendo aqui, né? E então eu acho que vale a pena a gente pelo menos dar uma estudadinha no prefácio. Vou tentar fazer de uma forma dinâmica para vocês, para que não fique cansativo, né? Mas isso é parte da divulgação do trabalho que esse canal que está aqui, Reflexões Espiritualistas, se dedica a fazer, que é o estudo dos temas espiritualistas, da doutrina espírita, baseado sempre no Evangelho de Jesus, certo? Aqueles que gostarem, do conteúdo, deixem aí o seu like e se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos, para que o canal possa ganhar relevância e ser exibido por mais e mais pessoas pelo YouTube, tá certo? Então, aqui está a capa do livro, né? Na verdade, o livro está aqui ao meu lado. É este livro aqui, com outra capa, que ela é uma capa mais nova, mais moderna um pouquinho, e que nós vamos estudar então o prefácio do livro, para vocês verem quão é importante a mediunidade, o estudo profundo da mediunidade, o entendimento da mediunidade. Então, o Emmanuel começa esse prefácio para o André Luiz, dizendo com o título Raios, Ondas, Médios e Mentes. Ele diz assim: a ciência do século XX, estudando a constituição da matéria, caminha de surpresa a surpresa, renovando aspectos de sua conceituação milenar. Não obstante a teoria de Leócipo, o mentor de Demócrito, o qual, quase 5 séculos antes de Cristo, considerava todas as coisas formadas de partículas infinitesimais, os átomos, em constante movimentação, e a cultura clássica prosseguiu, detida nos 4 princípios de Aristóteles: a água, a terra, o ar e o fogo, ou nos 3 elementos hipostáticos dos antigos alquimistas: enxofre, o sal e o mercúrio. Tudo isso para explicar as múltiplas combinações no campo da forma. Ele continua: no século XIX, Dalton, que foi um químico importante, concede cientificamente a teoria corpuscular da matéria, e um maravilhoso período de investigações se inicia através de inteligências respeitabilíssimas, renovando ideias e concepções em volta da chamada partícula indivisível. Então, o Emmanuel está relatando para a gente os primeiros passos da constituição, da descoberta, das investigações científicas que levaram à descoberta do átomo, depois do núcleo atômico, da radioatividade, e vocês vão ver onde ele vai chegar. Extraordinárias descobertas descortinam novos e grandiosos horizontes aos conhecimentos humanos. Aí ele lembra de um outro cientista. Crookes surpreende o estado radiante da matéria e estuda os raios catódicos. Roentgen observa que radiações invisíveis atravessam o tubo de Crookes, envolvidos por uma caixa de papelão preto, e conclui pela existência dos raios X. Então, aqui eles estão começando a entender
que a matéria também é onda. As partículas infinitesimais, o elétron, o próton, o próprio nêutron, também se apresentam em forma de ondas eletromagnéticas. Hoje a ciência já sabe disso. O Emmanuel estava falando isso ali nos primórdios dos estudos dessa época, e claro, já tinham sido feitos por esses cientistas todos aqui, e também por Einstein no início do século e outros cientistas famosos. Ele vai nos explicar aqui. Henri Becquerel, que é outro químico muito importante, seduzido pelo assunto, experimenta o urânio à procura de radiações do mesmo teor e encontra motivos para novas indagações. Agora ele vai lembrar do casal Curie. O casal Curie, intrigado com o enigma, analisa toneladas de peixe-blenda, que era um minério, né? E detém o rádio. Velhas afirmações científicas tremem nas bases. Tem até um filme sobre a Madame Marie Curie e o marido dela, sobre isso, se não me engano, na Netflix, que vale a pena a gente assistir, conta a vida dela e a descoberta do rádio, né? Essa partícula radioativa chamada rádio, que é utilizado cientificamente hoje como emissor de ondas eletromagnéticas de intensidade média, né, para pesquisa científica. Já tinha sido descoberto o raio-x e ela descobre o rádio. É engraçado falar no raio-x, eles não tinham nome para o raio-x, então o Röntgen, né, colocou o nome de X, como quem não soubesse. Né? Mas agora vem uma parte bem legal, olha bem. Rutherford, que é outro físico famosíssimo, à frente de larga turma de pioneiros, inicia preciosos estudos em torno da radioatividade. O átomo sofre irresistível perseguição na fortaleza a que se acolhe e confia ao homem a solução de numerosos segredos. E desde o último quartel do século passado, século XIX, portanto, a Terra se converteu num reino de ondas e raios, correntes e vibrações. A eletricidade e o magnetismo, o movimento e a atração palpitam em tudo. Então vocês estão vendo, ele já está saindo da matéria para a radioatividade, depois para as ondas eletromagnéticas. Vai chegar em que tudo que nós temos hoje envolvido está ligado ao eletromagnetismo, inclusive o nosso pensamento, certo? Tem um livro muito legal gravado no canal do Emmanuel chamado Pensamento e Vida, vale a pena assistir. Bom, o estudo dos raios cósmicos evidencia as fantásticas energias espalhadas no universo, provendo aos físicos de poderosíssimo instrumento para a investigação dos fenômenos atômicos e subatômicos. Falei, os elementos subatômicos. Bohr, Planck, Einstein erigem novas e grandiosas concepções. O Einstein, inclusive, junto com Planck e também de Broglie, que não está citado aqui, foram os cientistas que perceberam a natureza ondulatória da matéria. Ou seja, nós, matéria, pensamos que não temos capacidade ondulatória, mas temos. Só que como nós somos muito grandes e pesados, isso não é perceptível no mundo macro que nós vivemos. Mas no mundo atômico e subatômico, isso é perfeitamente perceptível. Os físicos, desde essa época, lá em 1906, já começaram a perceber isso através de algumas equações importantes desses físicos que eu falei. O veículo carnal agora não é mais que um turbilhão eletrônico, regido pela consciência. Cada corpo tangível é um feixe de energia concentrada. Olhem isso.
Cada corpo tangível é um feixe de energia concentrada. Então, já estamos falando agora de energia. A matéria é transformada em energia pela famosa equação do Einstein, E igual a mc². Você pode levar energia para a matéria e matéria transformar em energia. E esta desaparece para dar lugar à matéria. Químicos e físicos, geometras, matemáticos, erguidos à condição de investigadores da verdade, são hoje, olha bem o que ele vai dizer aqui, são hoje, sem o desejarem, sacerdotes do espírito, porque como consequência dos seus porfiados estudos, o materialismo e o ateísmo serão compelidos a desaparecer por falta de matéria, a base que lhes assegurava as especulações negativistas. Olha que coisa, gente. Os laboratórios são templos em que a inteligência é concitada ao serviço de Deus. E ainda mesmo quando a cerebração se perverte, no mal, transitoriamente, subornada pela hegemonia política, geradora de guerras, o progresso da ciência como conquista divina, permanece na exaltação do bem rumo a glorioso porvir. E, gente, eu dou uma paradinha para falar uma coisa importante para você. Por que ele fala do materialismo e dos positivistas? Porque a matéria deixando de ser matéria, sendo onda eletromagnética, o materialismo cai por terra. Então nós estamos no limiar de desvendar o mundo espiritual. Chico Xavier nos falou, nós estávamos lá, eu ouvi dele, não é que alguém me contou, eu ouvi dele, ele falou que quem vai desvendar o mundo do espírito, mundo espiritual, não vai ser as religiões, vai ser a ciência. Um belo dia, por acaso, algum cientista vai sintonizar um aparelho similar a uma televisão, uma tela de computador, eu não sei, e vai encontrar espíritos do outro lado. E o plano espiritual vai ter sido encontrado numa frequência e numa vibração que até hoje não era perceptível para nós, a não ser por alguns médios em particular, e todos poderão ver através de um aparelho eletromagnético, eletrônico, não sei, o mundo espiritual. Então isso nos falou o Chico Xavier. Chico Xavier nos falou isto, certo? Então ele diz assim: o futuro pertence ao espírito. E meditando no amanhã da coletividade terrestre, André Luiz, que é o que escreveu esse livro, organizou essas ligeiras páginas em torno da mediunidade, compreendendo a importância cada vez maior do intercâmbio espiritual entre as criaturas. Quanto mais avança na ascensão evolutiva, mais seguramente percebe o homem a inexistência da morte como cessação da vida. Vocês entenderam? Nós estamos trabalhando, vivendo, não sei como dizer para vocês, num momento de transição planetária. Nós logo vamos entender, e todos vão entender, que a morte não existe. É simplesmente um mudar de cenas. E nós vamos estar vivos do outro lado do mundo espiritual, que é de onde nós efetivamente viemos. Mas isso será desvendado através da ciência. Como ele diz, mais seguramente percebe o homem a inexistência da morte como cessação da vida. E agora, mais que nunca, reconhece-se na posição de uma consciência retida entre forças e fluidos, provisoriamente aglutinados na forma de um corpo, para fins educativos.
que é a nossa tarefa aqui na Terra. Compreende pouco a pouco que o túmulo é porta à renovação, como o berço é acesso à experiência, e observa que o seu estágio no planeta é uma viagem com destino a estações do progresso maior. Gente, isso é maravilhoso. O túmulo não é mais o fim, é o começo de uma nova experiência, né? Vê como é que ele fala. Ele fala assim: o berço é acesso à experiência e o túmulo é porta à renovação. Porta à renovação. Você vai mudar de um estágio ao outro. Então, nós começamos a entender que a vida é infinita, que nós somos seres eternos e que temos esses estágios evolutivos nesse corpo que são compostos por células e plasma, sangue e campos magnéticos, que são os nossos pensamentos, para aprendizado, certo? Então, ele diz assim: tudo isso é uma viagem com destino às estações do progresso maior. E na grande romagem, todos somos instrumentos das forças com as quais estamos em sintonia. Ele está falando da mediunidade agora. Todos somos médiuns dentro do campo mental que nos é próprio, associando-nos às energias edificantes se o nosso pensamento flui na direção da vida superior, ou as forças perturbadoras e deprimentes se ainda nos escravizamos às sombras da vida primitivista ou torturada. Cada criatura, com os sentimentos que lhe caracterizam a vida íntima, emite raios específicos. Olha bem, emite raios específicos e vive na onda espiritual com que se identifica. Então, gente, nós aqui já compreendemos diretamente aquilo que falamos em algumas lições do livro Mediunidade e Sintonia. Nós nos sintonizamos com aqueles que se afinam conosco. Então não é nem uma questão religiosa, é uma questão vibracional. O nosso pensamento emite ondas eletromagnéticas numa determinada frequência e vibração e se sintoniza com as pessoas que pensam igual a gente. Se fôssemos anjos, não somos, obviamente, não estaríamos aqui encarnados na Terra, já estaríamos num mundo onde não necessitaríamos mais da encarnação, nós estaríamos vivendo num mundo de total ondas e vibrações, que é o nosso espírito. Mas como aqui estamos, nós também podemos nos sintonizar com as esferas superiores, se os nossos pensamentos se localizam nessa zona evolutiva. No entanto, se os nossos pensamentos se afinam, como ele disse, em ainda sentimentos primitivistas, então aí nós vamos nos sintonizar com espíritos inferiores, infelizes, sofredores, e vamos atrair esses espíritos para a nossa esfera da vida cotidiana. Semelhantes verdades não permanecerão semiocultas em nossos santuários de fé. Não permanecerão. Irradiar-se-ão dos templos da ciência como equações matemáticas. Olha bem, irradiar-se-ão dos templos da ciência como equações matemáticas. Da mesma forma que Einstein, Planck e de Broglie descobriram que o átomo ele é divisível em partículas fundamentais, os prótons, os nêutrons, os elétrons, e hoje nós já sabemos que tem partículas menores ainda, que são os quarks, os muons. Também o mundo espiritual vai ser descoberto através de ondas eletromagnéticas com base em equações matemáticas, como a equação de Schrödinger, por exemplo,
para a mecânica quântica. Então, nós estamos caminhando nessa direção. Os laboratórios, como disse o Emmanuel, são e serão templos da ciência. E enquanto variados aprendizes focalizam a mediunidade estudando-a da terra para o céu, nosso amigo André Luiz procura analisar-lhe a posição e os valores do céu para a terra, mundo espiritual para a terra, colaborando na construção de tempos novos. Ele quer dizer que nas páginas desse livro vocês encontrarão inúmeros casos de estudos onde André Luiz mostra os fenômenos mediúnicos acontecendo pela vista do mundo espiritual, certo? Então, por isso, para o estudante da mediunidade, esta obra é imprescindível. Agora vem uma parte importante, gente. Todavia, o que destacamos por mais alto em suas páginas é a necessidade do Cristo no coração e na consciência, para que não estejamos desorientados ao toque dos fenômenos, sem noção de responsabilidade, sem devoção à prática do bem, sem amor ao estudo, sem esforço perseverante em nosso próprio filamento moral. É impraticável a peregrinação libertadora para os cimos da vida. André Luiz é bastante claro para que nos alonguemos em qualquer consideração. Cada médium com sua mente, cada mente os seus raios, personalizando observações e interpretações. É isso. E conforme os raios que arremessamos, ergue-se-nos o domicílio espiritual na onda de pensamentos a que nossas almas se afeiçoam. É isso. Isso, em boa síntese, equivale ainda a repetir com Jesus, a cada qual segundo suas obras. Página assinada por Emmanuel no dia 3 de outubro de 1954, na cidade de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais. Então tá aí, gente. Tá aí o prefácio do livro para atrair vocês para essa jornada de estudos importantíssima nos estudos em torno da mediunidade. Fiquem com Deus. Um beijo no coração de todos. Nos vemos na próxima semana na continuidade do livro Mediunidade e Sintonia. E não se esqueçam de deixar o seu like aí no nosso canal Reflexões Espiritualistas, compartilhar com os amigos, se inscrever no canal para que o canal possa ser exibido para mais e mais pessoas. Um beijo.